Então tá, hello, nenas! Estamos aqui para mais um Papo das Nenas, que é um papo super descontraído aí para a gente conversar sobre coisas, assuntos de não maternidade e coisas afins, né? Hoje a gente tem a temática central lidando com a opinião alheia. Quem de nós, não mães decididas ou que estão pensando em não ter filhos, já não teve que lidar, né, com alguma opinião, algum conselho, alguma intromissão. Então, isso percebo que é uma coisa que é muito frequente, aquela coisa, né, não, acontece, não acontece, mas acontece muito. Então, trouxe essa temática hoje para a gente conversar, tá? Então, antes de começar mesmo, eu quero me apresentar, porque tem gente que vai assistir esse vídeo aqui depois também pode não me conhecer, né? Eu sou a Niriane Neumann, fundadora do perfil Não Nasci para Ser Mãe. Tem vários canais, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, talvez eu me aventure em alguns outros aí também. E sou uma decidida a não ter filhos, né? Estou atualmente com 41 anos, quando este vídeo está sendo gravado, estou indo para os 42 aí esse ano, mas desde lá dos meus 34, 35 anos, eu já decidi, bati o martelo, né, sobre a não maternidade. Não foi uma coisa que aconteceu assim, ai, dormi e acordei, ai, não quero ser mãe. Não, foi todo um processo de anos, né, de autoconhecimento, autoanálise aí e tal, que resultaram nisso. E também, como eu passei por um processo muito sozinha, né, nesse sentido, não tinha um apoio, assim, não tinha muitas fontes para se pesquisar sobre o assunto, eu resolvi criar um canal, então, para as mulheres, né, que passam pelo mesmo caminho aí, se encontrarem, se conhecerem e a gente formar essa rede, assim, de contatos. Então, eu queria saber de vocês agora, né, nesta temática, lidando com a opinião alheia. Quando uma for falar, pode falar o seu nome, né, se apresentar brevemente, da onde que fala, se quiser falar a idade que tem, também pode falar, e daí a gente começar a conversar sobre isso. Então, eu queria saber de vocês, assim, se vocês já tiveram que lidar com esse tipo de situação, né, de ter pessoas dando pitaco na vida, dando opinião não solicitada, conselhos e tal, e como que vocês costumam lidar com isso? Então, eu deixo o canal aberto aí para a gente começar a falar. Alguém? Eu vou chamar, então. Não, então eu vou começar contando um pouquinho. Oi, gente, eu sou a Ana, eu tenho 33 anos e eu decidi mais ou menos hoje a gente está em 2023, né, quando a gente está gravando esse vídeo. A primeira vez que eu cogitei essa hipótese foi em 2017, mas eu demorei mais ou menos uns 2, 3 anos para definir, né, que era realmente isso que eu queria para minha vida. E aí, sobre essa questão das pessoas se meterem, acontece o tempo todo. A maioria das críticas que são apresentadas é quase sempre as mesmas, mas de vez em quando aparecem umas coisas novas que você nunca tinha pensado, mas a minha relação, em geral, é tipo assim, entra por um ouvido e sai pro outro, porque eu entendo que é uma fase que o mundo está vivendo, né? Antigamente o padrão era todo mundo ter filho, então eu entendo que a gente é o ponto fora da curva, mas tem vezes que eu passo por situações que me deixam muito triste, sabe? Muito arrasada. Por exemplo, você tá na fila de um supermercado e aí você escuta que tem duas velhinhas conversando assim na fila, tipo assim, nem me conhece, não é uma crítica diretamente a mim, mas elas começam a falar mal de mulheres que decidiram não ter filhos. Teve uma vez que eu estava assistindo uma live de uma pessoa que eu gostava muito, um influencer, e de repente o assunto não tinha nada a ver com isso, e ele começou a falar das mulheres que não querem ter filhos, que não sei o quê, e isso sim me deixa triste, porque as pessoas normalmente, pelo menos comigo, elas não têm coragem de apontar o dedo na cara diretamente, mas quando elas não sabem que tem uma pessoa ali que tomou essa decisão, elas falam coisas e essas coisas machucam. E, por exemplo, pessoas que fazem coisas realmente erradas na sociedade, né? Tipo, vamos supor, homens que abusam de crianças, homens que não pagam pensão, eu não vejo sendo tão criticados. Então, isso é uma coisa que me deixa muito revoltada. Isso que eu queria partilhar de início. E tu chega a ter alguma reação, assim, Ana, em relação a isso, dessas pessoas desconhecidas, chega a te posicionar ou não fica na Ah, tua, porque não. elas não estão se direcionando a ti, É. então... E até para me resguardar também, porque por mais que eu já tenha essa certeza, não é para todo mundo que eu conto, porque eu sei que nem todo mundo recebe isso muito bem, e também porque eu quero evitar, tipo assim,
entendeu? Eu quero só viver minha vida, eu tô em paz comigo, isso que importa. Mais alguém quer dar um depoimento aí sobre... Vou chamar, então, a Tati, que é a nossa nova... Primeira vez aí que ela está participando do bate-papo, já vamos chamar para a roda aí, É, né? primeira vez, assim. É, bom, deixa eu pensar, né, como é que foi, porque eu não tinha nem a decisão de que eu queria e nem uma decisão que eu não queria. Eu não tinha certeza, assim, muito. Aí eu sinto que eu fui meio que, sabe, empurrando com a barriga, adiando. Eu sempre tive muito essa coisa da minha vida profissional, que eu, né, assim, sempre soube. Isso foi uma coisa que eu sabia desde muito nova, o que eu queria fazer. Eu me apresentei, né, desculpa, eu sou Tatiana, sou, sou psicóloga, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, agora que eu estou fora, né? E que isso também contribuiu para eu entender nesse caminho, assim. E aí eu não tinha certeza que sim, nem certeza que não, fui vivendo minha vida, fui me organizando profissionalmente, e aquela coisa assim, lá para os 35 eu penso nisso, que o povo fala, né, que tem essa pressão, né, essa coisa da idade. Ser tão cruel com nós, né, assim, mulheres, essa coisa da idade, eu vejo e eu escuto muito isso no meu consultório, né, dos meus pacientes, esse ponto desse limite da idade. Mas enfim, aí quando foi chegando aos 25, eu estava né, assim, estou numa parceria, num casamento que me fez repensar, né, se eu realmente não queria ou não, e aí a gente começou a tentar e eu tive, na verdade, uma gravidez com um aborto, que eu acho que isso também foi um ponto de uma virada, assim, que aí quando eu fui tentar, já estava com 30 e poucos anos, mais de 35 e tal, e aí eles, né, tentei uma vez, tive esse aborto, aí tentei uma outra vez, teve esse aborto, mas sempre assim, sem ter certeza, se eu queria ou não queria, mas aquela coisa, vamos seguir o script, né, assim, né, que a gente vai seguir. Eu lembro que quando eu era nova, eu falava assim, eu vou ter dois filhos. Aí o povo fala, mas por que você quer ter dois? Porque todo mundo tem dois. Sabe aquelas coisas que a gente vai seguindo, vai remando na maré. Aí, enfim, eu fiz um monte de exame, não tinha nada, não tinha nada. Aí eu até que me mandaram uma avaliação médica e tal. E aí eles falaram assim, não, é a idade. Seu problema é a idade. E meu marido já tem, né, assim, já teve filho, então com ele eles nem mexem, né? Com o corpo do homem eles nem mexem, é sempre a mulher. Então, eu fiz milhões de exames, é questão da idade, você não tem nada, é a idade. E aí, na hora que eles falaram assim, que aí você vai, né, o tratamento era muito caro, muito investimento, que foi quando eu parei para pensar assim, se eu realmente queria ou não. E aí eu fui entendendo que não, tipo assim, que eu não queria esse investimento, inclusive financeiro, porque eu tinha outros planos, inclusive esse que é o que eu estou vivendo agora, né? De estar fora, de estar fazendo outras coisas. E aí, mas mesmo assim, eu entendendo que eu não queria, que eu não ia fazer esse investimento financeiro, que eu tinha outros planos para minha vida, ainda ficava uma coisa assim, meio dividida. Eu ficava pensando assim, gente, mas e aí? Quem que vai cuidar de mim na velhice? Essa coisa, né? Quem que vai cuidar de mim na velhice? Aí eu lembro que uma vez eu vi na sua página alguém comentando assim, você quer alguém que cuide de você na velhice, você vai fazer amigos. Porque, né? Não é filho que tem que cuidar, assim. E aí, mas aí fui entendendo que isso não tinha mesmo a ver comigo, que eu gosto muito mais de viajar, né, assim, de fazer outras coisas, da minha liberdade também. Eu pensava muito isso na pandemia, que eu consegui trabalhar muito de casa, e eu falava, se tivesse filho aqui, eu não conseguiria trabalhar como eu trabalhei, não conseguiria ter essa estabilidade que eu tenho, como eu tenho hoje. Então, assim, cada novo acontecimento reafirmava aquilo que eu já estava dessa minha decisão, né? Só que tem um outro ponto também, que é porque eu sou de uma família muito pequena, assim, eu só tenho uma irmã que tem poucos filhos. Minha irmã é o contrário de mim, ela queria ter um monte de filhos. E eu acho interessante por isso, assim, porque não tem o certo e o errado, né? Vai ter o diferente, o que é de cada um, assim.
E aí, e ela mora fora, né? Ela morava fora, eu não convivia tão próximo assim com os meus sobrinhos e tal. E aí agora, né, assim, depois da pandemia, que a gente se organizou para poder ficar esse tempo fora do Brasil e tal, viajando e trabalhando, que eu tô, né, assim, perto de onde ela tá, que aí eu tive mais certeza ainda que eu não queria mesmo ser mãe, né, assim, que eu amo ser tia, eu brinco com ela, eu falo assim, eu amo ser tia, porque aí tia a gente devolve, né, assim, não tem que ficar pra gente, a gente pode devolver, e aí que eu tive mais certeza. E eu acho que um ponto também muito fundamental nessa minha elaboração é quando eu paro de me ocupar com o que o outro vai pensar. Né, assim, eu não tive muitas cobranças não, assim, da minha família, né, minha mãe nunca cobrou, minha irmã não cobrava, eu não tinha essas cobranças da família não. Mas uma vez eu estava no Uber, um cara virou para mim e falou assim: "Você tem filho?" Eu falei: "Não, aí eu falo assim: "Não, eu tenho enteado", que aí eu sinto que o povo acalma, sabe, tipo assim, aí o assunto, encerra. Aí ele falou assim: "Não, mas você tem que ter o seu". Aí eu pensei assim: "Você vai cuidar? Você vai pagar as contas? Você vai ficar sem dormir à noite?" Tipo assim, né, que intromissão é essa? E eu fui vendo isso, que à medida em que eu fui me desocupando do que as pessoas poderiam pensar, isso foi também ficando mais decidida, assim, eu fui ficando mais tranquila também com essa decisão, sabe. E hoje, vivendo o que eu vivo, eu dou graças a Deus, de não ter tido, assim, e na época dos abortos eu falava com meu marido, eu falei assim: "Eu acho que a gente ainda vai dar graças a Deus que está acontecendo isso". E hoje eu dou graças a Deus porque eu estou podendo viver esses outros planos que não seriam compatíveis, né, seria uma outra escolha. E aí é isso, assim, por isso que eu cheguei aqui. Obrigada, Tati, aí pelo depoimento. Tá morando em Portugal, né? O, É, bra- assim, a gente o está morando brasileiro, em ele é Porto. muito, o brasileiro, ele é por natureza muito intrometido, digamos assim, né? Acha que Não, tem que dar pitaco na vida dos outros e tal. Como que é em Portugal aí? Quanto tempo que tu não, tá tem aí? muito pouco Se tu tempo. Na sente... verdade, a gente não está muito em Portugal. Portugal foi a nossa porta de entrada, porque eu estou aqui no motorhome, a gente está morando dentro de um motorhome, viajando. Então, assim, uma coisa de. E eu trabalho online, né? Que eu trabalho atendendo, fazendo atendimentos online, então é uma coisa assim, de cada dia a gente está num canto, cada dia a gente vai para um canto, então eu não tenho muita convivência com o português, assim, eu só continuo sendo uma turista para eles, né? Porque eu estou nesse lugar de tudo, não estou competindo trabalho, não estou tão imersa na cultura, assim. Mas eu acho que Portugal é um país que é de muito idoso, né? Os jovens, eles não estão aqui, eles saíram daqui, eles estão pela Europa fora, porque é um país que está muito difícil do jovem, né? Assim, questão de, questões de habitação, do próprio salário. Então, assim, português, eu vejo que eles não têm muito esse ponto, né? De filho, a gente não vê muitas crianças, muitos jovens. Agora, quando eu fui para a Espanha, já foi o contrário, eu já acho um país mais jovem, né? Parece que tem mais incentivo, né, para a questão de ter filhos e tal. Mas aí os portugueses estão tendo fora, então eu não sei falar como que eles são. Agora, os portugueses são muito conservadores, isso eu percebo, que eles são bem conservadores, assim, de fazer Mas tudo do tu, jeito assim, deles. especificamente, pessoalmente, não chegou a receber nenhum comentário, assim, nesse... Não, isso não, assim, até porque, né, eu estou nessa posição de turista, Sim. né, assim, eu fico em camping, eu fico com gente que está viajando, com as pessoas de fora, de Portugal, mas assim, eu É, sei mas que no eles são Brasil não importa se conservadores. é turista, o próprio Uber pergunta para as pessoas, né? Então, o povo, eles querem, acho que ter assunto também para conversar, né? Mas eu achei curioso, assim, porque realmente tinha isso, teve isso, né, tipo assim, quem que era ele, né, para poder falar, um homem falando do corpo da mulher, é muito. Aí são Sim. várias questões para a gente poder Isso já me aconteceu discutir. do Uber também, de eu estar com meu companheiro no Uber e o cara do nada perguntar se a gente tinha filhos, né? E a gente responder, não, a gente não quer ter filhos, né? E daí também começou a desfiar uma missa ali, um rosário de que tinha que ter, que ele adorava ser pai, aí falar da experiência dele e tal, né? Mas assim, tu vê, as pessoas
do nada elas perguntam esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? E eu acho que tem determinados lugares ou países que isso é uma coisa muito pessoal, as pessoas não se sentem nem no direito de estar perguntando isso para os outros, né? E aqui no Brasil é uma coisa mais assim, é assunto, filho é assunto, né? Até Ele é para assunto. Uber, para fila de supermercado, para qualquer coisa, né? Agora eu sinto, não sei, né, assim, de onde que vocês são, mas assim, Minas, o pessoal também é muito fechado, muito conservador, né? Eu sou de Belo Horizonte, então eu acho que Minas ainda é mais conservadora ainda nesse sentido. Sabe a família tradicional mineira que a gente escuta? Então acho que tem esse ponto assim também. Mas enfim, aí agora eu tô tá tranquilo, tô super bem decidida e tá ótimo. Legal, obrigada aí. Então, eu vou chamar uma outra menina aí, uma outra nena. Isa, quer dar o teu depoimento aí pra gente? Se tu já ouviu comentários, opiniões não solicitadas, como que tu lidou com isso, ou o que tu sentiu em relação a isso? Bom, ouvindo as outras duas colegas, né, eu me identifico também. Eu acho que provavelmente todas nós já passamos por situações parecidas com as que elas descreveram. E eu tento ver, assim, igual a Ana comentou, como ela se incomoda quando alguém fala, né, alguém assim de fora, ou ela percebe uma pessoa comentando na fila. Eu me incomodava bastante também, mas depois, com o tempo, mais segura com a minha decisão, eu comecei a pensar um pouquinho diferente, porque até a minha volta, outras mulheres que decidiram sim se tornar mães, que já têm filhos, elas também continuam sendo criticadas ou cobradas, assim, tem um filho, tem que ter um segundo, ou se tem um menino, precisa ter uma menina, tem uma menina, um menino, e é uma cobrança sem fim. Então, é como se fosse assim, nós temos que escolher em que a gente vai ser cobrada, porque cobrado nós vamos ser de qualquer forma, né. Então, hoje eu me sinto mais tranquila, mais segura na minha escolha, mas e isso me torna mais forte para ouvir os comentários que continuam vindo, né. Mas por isso que é importante, eu gosto de estar aqui com vocês, porque a gente também se sente menos só, né, nesse tipo de situação, né. Por mais que a gente fale que está ficando mais segura e com a decisão, que não quer mais que esses comentários se impactam, de alguma forma impacta. Estou mais neutra com relação a comentários de estranhos, mas dentro da minha família ainda me machuca. O julgamento também, né. Até porque, é uma escolha, de certa forma, recente, né. Por exemplo, os próprios métodos anticoncepcionais são recentes, então gerações muito antigas, eu nem espero que elas entendam, elas não entendem. Como é ter a opção de escolher ter filhos ou não. Então eu procuro nem estender muita conversa quando eu vejo que vai ter esse choque cultural, assim, choque de gerações, sabe. Mas enfim, na minha família, eu venho de uma família muito masculina, muitos homens, então o clássico, né, de que ficou pra titia, apesar de ser eu sou casada, mas para eles eu acho que o significado de falar que ficou para titia vai além, não é questão de ser tia, não ter filhos, é de sobrar, de não ser uma pessoa realizada, ser frustrada, eu acho que é isso. Você olha ela, que achou que ia ser alguém, não se tornou ninguém, ficou para tia. E eu sou tia, eu tenho uma sobrinha e para mim tá ótimo, sabe. E eu também, a cada comentário ruim, eu tento, sei lá, fazer algo bom. As minhas colegas que têm filhos, quando elas precisam de algum apoio, elas sabem que podem contar comigo. Eu tento transformar isso para algo bom. Falou, então, ao invés porque eu acho que a sociedade ela é muito viciada nesse núcleo familiar. A gente pode ter núcleos na sociedade de diferentes pautas. Então, esse meu núcleo de amigas, de mulheres, esse meu ciclo feminino, por que não, então, já que eu não estou cuidando de uma criança que é minha filha, dar um apoio para criar as delas, né? Porque eu tenho certeza que elas estão muito sobrecarregadas.
E para fechar, esse é o último ponto, assim, senão eu falo demais. E quando eu vejo elas tão cansadas, exaustas, sobrecarregadas, aí eu sinto mais segura da decisão que eu fiz, porque não era a vida que eu queria, sabe? Enfim, falei. Mas é isso, a gente ter contato com a realidade materna é muito importante. Isso deveria ser requisito para uma mulher que vai decidir se quer ter filho ou não, é ter contato com essa realidade materna de alguma forma, né? E a gente está ressignificando isso, esse ficar para titia, porque como a Tati falou antes, eu amo ser tia, eu quero ser tia, eu devolvo para a mãe e sou feliz como tia, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que a gente já está ressignificando esse ditado, né, para uma coisa. Se me dissessem, ficou para titia, gente, eu estou feliz da vida como titia. Eu sou tia também, né? Tia, madrinha, mas amo esse papel de tia e madrinha, porque o papel materno, especificamente, não é uma coisa que me chamou, né? Tem mulheres que amam ser mães, né? Eu conheço várias, mas também conheço várias que não amam ser mães, né? Que são mães e não gostam da maternidade, que falam que se pudessem voltar no tempo não teriam tido, né? Aquela história toda. E eu vi também na tua fala, Isa, que tu adota como estratégia não dar muito pano para manga, né? Quando a pessoa começa a falar sobre o assunto e tal, é uma das estratégias que a gente pode adotar, dependendo do contexto. Eu faço isso principalmente quando envolve religião no meio, né? Que eu sei que a pessoa é religiosa, enfim, daí eu nem abro assunto, assim, porque eu gosto de debater também, né? Quando vem algum comentário, se eu percebo que a pessoa não está com aquele discurso religioso, eu pergunto, mas por que tu acha isso? Aí eu abro um diálogo, né? Porque eu vejo também que a gente tem um papel, não que eu sempre faça isso, mas eu procuro fazer isso em algumas ocasiões, porque eu acho que a gente tem um papel de abrir as consciências, de despertar pelo menos uma reflexão, uma dúvida, mas por que isso tem que ser assim mesmo, sabe? Tem vezes que eu dou com a cara na porta, a pessoa não está aberta, ela já tem aquela ideia dela e deu, né? Mas tem vezes que, né, vai surgindo algum resultado, a pessoa vai revendo alguns seus conceitos e tal. Então, tem essas estratégias que a gente adota em diferentes contextos, né? Mas eu queria ouvir, então, agora da Vitória. Deixa só, desculpa, dá licença, só para eu mostrar minha solidariedade para a Tatiana, que eu também sou mineira de Belo Horizonte, conheço bem a família tradicional mineira, então estamos juntos. Parece que a Ana também é? Então estamos juntas, viu? Desculpa interromper. Oi, boa noite. Eu me chamo Vitória, tenho 21 anos. Eu acho que eu sou a mais jovem da conversa aqui. Eu decidi desde nova, acho que foi uma reportagem que eu vi no jornal, eu disse refletir, né, já pequena, com consciência. A gente tem um poder de escolha. E eu lembro que eu falei para minha mãe, e ela ficou super feliz. Eu digo, mãe, nunca quero ser mãe. Eu digo, continuo com esse pensamento. Eu acho que eu tenho uns 10 anos por aí. E eu sou muito julgada quando eu falo sobre esse assunto, porque ainda é um tabu, né? Ainda estamos na atualidade de você é mulher, como se isso fosse uma obrigação, mas não. Eu me sentia muito só. Aí houve um tempo que eu encontrei o canal, né, no Instagram, Eu Nasci para Ser Mãe, andei pesquisando mais sobre, me senti mais acolhida, e é isso. Estou nervosa. Vitória, eu lembro, né, quando começou a acompanhar que eu Nasci para Ser Mãe, tu tinha 19 anos, né? Foi há 2 anos atrás. E o que tu costumava ouvir, assim, das pessoas, né? Porque, geralmente, a mulher, às vezes, com 30 anos, ouve, mas tá muito nova, vai mudar de ideia, né? Esse tipo de coisa. O que tu costuma ouvir, assim, nesse sentido? E como que tu lida com esses comentários que chegam até ti? Eu escuto exatamente isso. Você vai mudar de ideia, tá muito novinha. Quando encontrar um parceiro,
o parceiro vai querer ter filho e você não vai poder dar. E às vezes eu não sei nem exatamente o que dizer, né? Às vezes, mas eu não vou mudar de ideia, não. Eu acabo fechando assim. Porque as pessoas querem dar pitaco na sua escolha. E uma coisa que me deixou triste esse ano foi, eu falando sobre o assunto, uma mulher disse assim, então você não é mulher, já que você não quer ter filho. Eu disse, como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, se você fosse casada com meu filho, você é obrigada a me dar um neto e dar um filho a ele. Não, eu não sou obrigada a nada. Eu fiquei muito irritada com esse comentário. Chegou a responder para ela ou não? Eu falava, eu disse, não, eu não vou dar, se eu fosse casar com o seu filho, eu não daria nem um filho a ele. Eu digo, o poder de escolha é minha. Sim. O corpo é meu. E que bom, né, que tu já tem essa consciência, assim, desde essa idade, já veio, desde antes de entrar em contato aqui com o Não Nasci para Ser Mãe, porque isso é uma coisa rara também, né, da gente ver as meninas, adolescentes, se questionando sobre a maternidade, ou parando para prestar atenção em si mesma, se tem vontade de ter filhos, ou se não tem vontade de ter filhos. Eu sou uma que eu só parei realmente para pensar na questão quando eu fiz 30 anos, né, quando eu tinha a idade da Vitória ali, quando ela chegou até o Não Nasci para Ser Mãe, que ela tinha 19 anos, eu falava que até os 25 eu ia ter filhos, né? Que eu não queria ser uma mãe muito velha. E aí, quando eu cheguei nos 25 e eu vi que eu não tinha vontade de ter um filho na minha rotina, né? Naquele momento, eu botei para os 28. Aí, quando eu cheguei nos 28, eu também não tinha vontade. Aí, lá nos 30, que eu... Tá, Miriam, agora... Vamos parar com essa palhaçada aí, né? Vamos pensar direito se quer, se não quer, porque até então eu achava que eu deveria ter. É aquele script, né, que mencionaram aqui, que a gente vai seguindo a vida, casar, ter filho, enfim. E a Vitória é um exemplo de uma consciência, assim, que já está chegando mais cedo, né, de autopercepção. Isso é um exemplo de autoconhecimento, de autopercepção bem grande, que não é comum da gente ver nos adolescentes, né? E, claro, esse repertório de respostas é uma coisa, ou de posicionamentos, é uma coisa que com o tempo a gente vai amadurecendo, como a Isa trouxe antes, né? Quanto mais segura eu fui me sentindo, menos eu fui dando bola para o que os outros falavam, né? Então, claro, tem essa coisa da validação. A Vitória é nova. Sim, tu é nova, né? Mas isso não impede de tu ter as suas vontades, né? E os seus desejos, os seus sonhos. Ninguém questiona uma pessoa de 21 anos quando ela fica grávida ou que ela diz, eu quero ter um filho. Ninguém fala assim, mas tu não é muito nova para ser mãe, né? Porque se for parar para pensar, uma pessoa de 21 anos que está, por exemplo, se ela está estudando, né? Se é o caso de estar estudando, é muito nova, gente, né? Tem toda uma vida, uma trajetória pela frente, né? E ninguém questiona isso. Então, é uma coisa, a maternidade é uma coisa naturalizada. E esses discursos, Vitória, que as pessoas trazem de, como assim não vai ter filho, não é mulher? Eu não sei, eu vejo assim como uma coisa robotizada, uma coisa produzida, padronizada pela sociedade, que quem está falando, eu vejo assim, essa pessoa não está consciente. Ela não está consciente do ser humano, do que é ser humano, do que viver em sociedade, enfim, né? Porque ela só está reproduzindo um discurso que ela aprendeu, uma vida que ela teve porque achava que devia ter, e daí acha que os outros também têm que ter, né? Então, eu acho também quando a gente começa a ter essa percepção de que aquilo é uma coisa padronizada, hipnotizada, né? Para de fazer sentido um pouco aquilo que as pessoas estão falando, e daí, né? Eu tenho uma certa pena até das pessoas que só reproduzem esse tipo de discurso, porque eu vejo o grau de inconsciência que ela tá, né? Porque o ser humano é um ser diverso.
Nós somos diferentes por natureza, iguais em muitas coisas e muito diferentes em outras, né? Então, a gente não admitir essa diversidade tu não tá admitindo a humanidade nas pessoas, né? Então, e é isso que o sistema faz, ele nos padroniza para seguir no fluxo, mas daí isso é um assunto bem mais profundo, né? Que um dia eu quero puxar um bate-papo assim, só para gente malhar o sistema. Mas queria chamar a Fernanda, então, agora, para falar. Fê, como é que é para ti Oi, de lidar, de receber esses pitacos alheios aí? é todo um processo, né? Porque assim, eu também, como a maioria das meninas, passei por, não foi assim, desde da adolescência, ai, não quero ter, não foi assim, foi todo um processo. As minhas amigas mais próximas até estava conversando a última vez que eu estive no Brasil, nunca foi um sonho. Ser mãe nunca foi um sonho. Eu não falava, eu quero ser mãe de dois, três, quatro. Não, nunca foi. Mas, assim, com o tempo, fui cuidar da minha vida profissional, fui cuidar da faculdade, na minha casa, na minha família, meus amigos. Nunca teve muita cobrança, né? Mas assim, de fora sempre, ai, quando você vai ter? Ai, para quando? Ai, mas quando chegou naquela fase dos 34, ai, mas já tá na hora. Ai, mas tá ficando velha. Ah, mas vai ser, como que mãe e vó? Essas coisinhas eu escutei bastante. E foi passando, e foi passando. O chamado nunca veio. Aí na época da pandemia foi quando eu encontrei vocês, né? E, e assim começou o meu não ser aceito, porque eu acho que devido a a sociedade intimida a gente, né? No sentido de, tem que ter. Se é mulher, você vai casar, você tem que ter filho, e é isso. Não é só sobre isso, né? É igual, eu sou tia, sou madrinha, eu amo criança, me dou super bem, mas não quero ter o meu para chamar de minha, meu, não é isso. Então, na época da pandemia foi quando caiu a ficha mesmo. Eu não tenho que nada. E essa vida adulta é isso, a gente tem que de uma hora, de uma certa forma, a gente vai ter que revelar, né? Porque a sociedade te cutuca, que aí você vai falar, então tá, é isso, eu não quero ter. Se é isso que vocês querem ouvir, eu não quero ter, não, é uma decisão minha. E foi mais ou menos isso. Inclusive, essa semana eu comentei no grupo das meninas, eu estava no vestiário da academia e essas duas senhoras conversando entre elas, de forma bem religiosa, né? E aí uma virou para mim, tava no meu cantinho, ela virou para mim, você tem filho? Eu falei, não. Ah, mas Deus te perdoa, então, né? Eu estava fazendo minhas coisinhas ali. Ah, porque esse mundo tá perdido, com essa geração e papapá. E ela falando tudo o que tem de ruim, que realmente, eu falei, exatamente, né? Mas assim, a pergunta foi, Deus te perdoa, como, né? Se fosse um pecado, assim. Mas aí ela mesma, não, que o mundo tá terrível, essa nova geração, ter filho é como ganhar na loteria. Exatamente isso. E aí acabou a conversa, porque como que você vai, né? Eu já sou do tipo, não falo muito, short, short talk, like, fala- falei, falei, então tá, né? Exatamente, ai, bye, tchau, e é isso. Porque que mais você vai falar? Como que você vai entrar numa conversa, né? Porque ela tava falando que era Deus que ia me perdoar, eu falei, então tá bom. Mas assim, esse tipo de coisinha a gente escuta muito. Ai, quem vai cuidar de você na velhice? Ai, vai ficar sozinha. Ah, mas não vai ter nenhum, entendeu? Essas coisas. Aí quem tem um tem que ter o segundo. Quem casou tem que dar um filho pro marido. E a sociedade é isso. E a gente vai se bobear, cair nesse ciclo. Mas eu acho que assim, o bacana é a gente poder encontrar um grupo que tenha pessoas, né, com a mesma ideia, as meninas mais jovens já com força total, decidida, que eu acho maravilhoso, e
E, gente, por que que a gente vai se incomodar com a opinião do próximo se dentro da própria família a gente não é criticado, né? Na maioria. Tem casos que a família cobra, que também é normal, né? Mas, assim, no meu caso, a minha família nunca cobrou, meus amigos próximos, assim, que sabem, minhas amigas da adolescência aí no Brasil, a maioria não tem filho, entendeu? Tem as que têm e tem as que não têm. Só que aí a gente, igual aqui, eu tô num grupo, a maioria são mães. Não tem problema nenhum, eu sou madrinha, eu sou tia, mas a opinião do próximo agora na vida adulta tá na minha prática, que assim, é sobre a opinião deles, é sobre eles, não é sobre eu, né? Então, eu tô colocando bastante na prática, sabe? Quando eu escuto certo tipo de comentário desnecessário, não é sobre eu, é sobre a pessoa. Então, deixa, né? Bye, tchau, tenha um bom dia e vamos ser felizes, cada um com as suas decisões, que eu acho que é fundamental, né? O direito de escolha. A gente não tinha que ser tão apedrejada assim, tão criticada, ai, é menos mulher, é mais mulher. Mas as próprias mulheres criticam, ai, ela teve filho, ai, mas foi cesárea, não foi parto normal. A gente escuta esse tipo de comentário, é triste, é um processo bem, bem complexo, a opinião do próximo, olha, vai muito além, né? Então a gente tem que realmente estar bem centrado para poder tirar isso de letra, não dá pano para manga mesmo, e seguir com as nossas escolhas, né? O que que a gente vai fazer? A opinião do próximo é deles, né? Como dizem por aí. Essa questão também do não ser mulher, já recebi vários relatos de mães que falam que depois que os seus filhos nasceram, elas não se sentem mais mulher. Então, o que é esse ser mulher? Isso é uma coisa muito Então, subjetiva também, não existe um conceito fechado, ser mulher é. Não existe. uhum, Então, cada então, uma de nós constrói o que eu sou como mulher, né? O que eu quero ser como mulher. E então, esses discursos, se é assim não é mulher, se não faz isso não é mulher, se faz aquilo não é mulher. Gente, para mim isso entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não faz o menor sentido, né? Cada mulher é mulher do jeito que é. é. Tem É, gente que acha que você não está produzindo nada, porque você não. Você é casada, você tem um parceiro, você tem sua vida profissional, mas o fato de você ter filho, a sua vida não tem sentido. uhum. Já escutei certo tipo de comentário assim, é totalmente desnecessário, no seu ponto de vista, né? A gente até tá fazendo um corre que a vida passa assim, ó, né? E a gente está fazendo o que cada um quer, o que cada um lhe faz feliz, como você se encontrou, e por que que o outro se incomoda com a tal decisão, realmente é, é, é constrangedor em algumas vezes, né? Porque a gente sabe, não é tão simples assim, o problema é teu, é o que tu pensa, é o que você pensa. Não é, que às vezes você escuta certo tipo de coisa, você processa aquilo até você, né, passar, refletir que, né, não é sobre você, é sobre, dói, machuca, é desnecessário, né? É chato, né? E essa E a gente pergunta passa eu muito queria por isso. fazer agora para vocês também. Esses comentários que vocês receberam ao longo da vida, isso de alguma forma influenciou, assim, impactou de determinada maneira que vocês pararam para pensar, poxa, mas será que essa pessoa não tem razão? E aquilo te levou a refletir sobre aquele assunto, né? Queria saber se esses comentários já geraram esse tipo de impacto em vocês. Sim, você fica pensativa, assim, assim, dependendo da situação, mas por que será, né? Eu já fiquei processando aquele comentário, não que foi totalmente influenciável, sabe? Mas você processa aquilo, você fica pensando, geralmente o comentário de você vai ficar sozinha, quem vai cuidar de você na velhice, isso realmente, há alguns anos atrás, porque agora já está bem tudo muito esclarecido
né, na minha mente, mas é inconveniente, é assustador, é chato, né? Você fala assim, nossa, então, né? Será? Mas será? Você fica com aquela insegurança. Ah, é um mix de sentimento, é horrível. Tá? Eu lembro que não é fácil de lidar. Você fica meio assim, perdida, sabe? Pelo menos A, comigo aconteceu. a reflexão que eu acho que mais reverbera em mim quando eu escuto algum comentário muito grotesco é assim, em que posição superior moral que essa pessoa acha que ela tá para me fazer esse tipo de pergunta ou para fazer esse tipo de comentário? Sabe quando você tem uma pessoa que é vegana e quer te impor como ruim você é Hum, por comer carne? Ou então uma pessoa de determinada religião e que só a religião dela é a boa, para mim é na mesma, no mesmo, é o mesmo movimento, sabe? Então, eu fui tendo que transformar isso, porque doía muito em mim, muito mesmo. Aí hoje eu já olho para a pessoa assim, ela acha que é superior, ela acha que é melhor porque ela teve filho, ou sabe, ou porque ela acha que minha vida, ah não, deixa para lá, porque não dá não, gente. A gente já tem tanta coisa para correr atrás, todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem responsabilidades, exatamente. sonhos, e Uhum. ainda vem um para me dar sabe, me dizer o que eu tenho que fazer, sendo que mal sabe o que eu passo na minha intimidade, na minha vida pessoal particular. E tento aceitar também a ideia de que isso não vai acabar, não vai parar. E é um trabalho que vai continuar acontecendo por gerações, assim, esse encontro nosso aqui, essa luta pelo respeito pela nossa própria decisão, né? Então, a gente não pode desanimar. Eu tento assim, eu não vou desanimar. Não preciso levar desaforo para casa, mas Uhum. é pesado. Eu concordo, pesado. E mais É, alguém já se sentiu assim? é, sobre esse comentário da Isa, que assim, que as pessoas estão se achando superiores e tal, eu acho que nem chega nesse aspecto. Eu acho que simplesmente as pessoas não pensam. Elas não têm nenhum pensamento crítico, nenhuma consciência sobre os fatos. Elas nunca refletiram se realmente ter filho é para elas ou não. Elas só seguiram o fluxo. Então, elas não conseguem enxergar um horizonte além daquilo. E aí, elas também não percebem o quanto que elas são cruéis, muitas das vezes. Né? Então, assim, coisas que a gente já comentou aqui meus parentes do interior, por exemplo. Teve um primo uma vez que ele me perguntou assim: ah, mas você vai ficar para titia? E aí, e ele não sabia da minha decisão. E na hora eu achei aquilo muito invasivo, porque o ficar para a titia é uma coisa negativa, é uma humilhação para a mulher, mas eu respondi para ele sim, se tudo der certo, se os meus planos ocorrerem do jeito que eu sonho, eu vou ficar para a titia sim, eu adoro ficar para a titia. E aí ele, tipo assim, assustou, ele ficou sem palavras. Então, assim, eu vi também que não foi por maldade dele. Aí, a propósito, gente, eu sou solteira, agora eu tô iniciando um relacionamento, mas sou solteira. E na época eu não tava nem namorando, e assim, é uma escolha minha, sabe? E eu fico pensando, gente, e se não fosse uma escolha? E se eu já tivesse desesperada para ter um filho, mas não achei alguém legal? Ou então se eu já tô casada e tô tentando engravidar e o filho não vem? A Vitória comentou da questão da mulher que perguntou assim: ah, se você casasse com meu filho, você ia ter que dar um filho para ele? Eu lembro que a minha avó, eu tenho um casal de tios que eles não engravidavam de jeito nenhum, não aparecia com filho, né? E passou muitos anos de casamento e a minha avó sempre cutucava: ai, cadê meu neto? Cadê meu neto? Cadê meu neto? E aí teve um dia que eu comentei com ela: vó, você não sabe se eles querem ter, que não sei o que, você não pode ficar se intrometendo. Ela falou assim: eu não mandei ela casar com meu filho. E eu falei assim: mas você não mandou mesmo, não? Quem escolheu foi ele, eles são adultos e tal. E aí depois a gente veio descobrir que eles estavam tentando engravidar há anos, fazendo tratamento. Ela sofreu vários abortos e hoje realmente ela tem um filho, só que era uma gestação de gêmeos e um dos filhos, tipo assim, perdeu, sabe? Então foi muito difícil para eles ter esse bebê. E aí imagina a pessoa vira para essa mulher que está desesperada e querendo engravidar, que é o sonho da vida dela. Ah, mas você vai ficar com a titia? Então, assim, as pessoas são muito irresponsáveis, elas são dinossauros. E isso é uma coisa que me deixa muito chateada. Eu tenho, tipo, eu me sentia, vou relatar o meu caso, intimidada, né? Você, quem vai cuidar de você na velhice?
Assim, eu contrato, porque tem tantas mães que têm os filhos, e os filhos estão nem aí para os pais. Uma vez eu estava no hospital, e uma senhora não sabia ir para o médico, aí foi lá para se informar, e estava falando por alto, dizendo: eu não tenho ninguém para que cuide de mim, os meus filhos me abandonaram, e o outro tomou a casa dela. Aí eu fiquei pensando, né? E as pessoas falando que eu, eu vou ficar só e que ninguém vai cuidar de mim. Eu, no momento, às vezes já me foi pensar, digo, mas eu nem liguei mais para isso. Gente, vocês não fizeram lembrar, sabe uma coisa que eu escutava muito? Não sei se vocês escutam também. Pensando nisso, isso que vocês falam, né? Que as pessoas cobram, né? Elas sempre estão cobrando. Tá baixinho o teu Tá volume. baixinho? Acho Melhorou um pouquinho? Uhum. É porque eu fiquei lembrando muito uma coisa que eu escutava, que era assim, mas eu sempre fiquei nessa dúvida, né? Vou ter, não vou ter, aí fui empurrando com a barriga até o máximo que eu pude, aí uma hora tive que resolver também. E aí as pessoas falavam assim, mas quem tem não arrepende. Eu nunca vi ninguém arrepender, quem teve de arrepender. Eu escutava muito isso, e isso me balançava, sabe? Porque eu estava na dúvida. Eu não tinha essa certeza que a Vitória tem, assim, eu estava naquela coisa. E aí eu falei, mas quem tem não arrepende, né? Então, acho que tem que tentar ter, assim. E aí, até que eu deparei com aquele livro, Mães Arrependidas, né? Que foi super importante, porque não, quem tem arrepende, sim, só que não se fala, né? Porque é um tabu, não se pode falar que arrependeu. Então, aí que eu fui entendendo, mas era uma das coisas que eu mais escutava, assim. Quem tem não vai arrepender, não. E as pessoas sempre cobram, né? E é engraçado, porque tem uma coisa como se ser mãe fosse dar uma completude, né? Que você estava vendo, né? Que vocês colocam, assim, como se fosse dar uma completude, fosse dar uma felicidade. É até como se isso existisse, né? Como se pudesse ter, que é uma coisa que é impossível, né? Não tem como, não é o outro que vai dar, é porque não tem mesmo, assim. Mas eu acho que essas falas, à medida em que a gente vai ficando mais segura, eu acho que elas vão afetando menos a gente, né? Pelo menos eu sinto assim. Sim, é bem isso, Tati. Eu acho que a principal, se eu pudesse dar uma receita de bolo, né? O principal ingrediente dessa receita de bolo é a segurança interna, é a decisão com base, assim, segura mesmo, né? Que nem essa questão, assim, das pessoas, quando eu não tinha decidido ainda a não ter filhos, que eu não estava realmente decidida, quando vinha esse tipo de comentário, principalmente assim, mas aí tu nunca vai experimentar aquele amor, o maior amor do mundo, o amor de mãe e filho, e eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais, né? Me sinto amada, amo os meus pais, então eu pensava assim, gente, será que, né? Eu não vou ter isso. Eu não vou saber o que é um amor de mãe se eu não for mãe, né? Mas daí também eu pensava assim, as pessoas falavam, mas tu vai se sentir mais completa, mais isso, mais aquilo. Esses comentários eu via que me traziam muitas reflexões. E eu acho que isso não é de todo ruim, tá? Embora eu ache que as pessoas não têm que estar se intrometendo nas vidas dos outros, principalmente até por essas questões que a Ana trouxe, né? Tu não sabe a história de vida daquela pessoa, tu não sabe o que ela está passando nos bastidores e o quão dolorido para ela é ouvir um questionamento a esse respeito. Mas os questionamentos vêm, né? Então eu acho assim, fazer do limão uma limonada, porque eu peguei esse tipo de coisa como um combustível para o meu autoconhecimento. Tá, então vamos ver aqui, né? Tá, não vai ter ninguém para me cuidar na velhice, entre aspas, né? Não vou saber o que é amor de mãe. Não vou. Quero saber o que é amor de mãe. Eu quero passar por tudo que uma mãe passa para conhecer esse amor, não quero. Então, eu vejo assim que todas essas opiniões e intromissões, elas, para mim, serviram de combustível de autoconhecimento e acabaram me trazendo uma segurança interna de que não, eu não quero ser mãe,
nunca vou saber o que é um amor de mãe, e tudo bem, eu estou abrindo mão disso porque eu não quero pagar o preço da maternidade, como é a sobrecarga que a gente sabe que recai toda sobre a mulher, né? Não quero ter minha rotina totalmente, ter que ter a rotina totalmente adaptada para outra pessoa, né? Enfim, tudo o que a gente sabe, né, que envolve a maternidade, que às vezes as mulheres não procuram se apropriar e entender, né? Gente, o que eu ouço de depoimento de mãe, que não tem só não mães que seguem o perfil, tem mães também. E eu recebo muito depoimento de mãe arrependida. Eu perdi a conta já, tá? De quantas mães arrependidas já me relataram coisas por direct. Inclusive umas que falavam, eu não sabia, não tinha ideia de como ia ser a rotina. Eu não sabia que filho dava tanto trabalho. Eu não sabia de tudo que eu ia ter que abrir mão. Então, assim, ó, gente, vão procurar informação, sabe? Para de acreditar nessa propaganda de Johnson Johnson, sabe? De bebê perfeito e só risonho, e vão pesquisar. Né? Quando a gente vai se formar para uma profissão, a gente não recebe todo um treinamento, né? Gente, criar um ser humano é a coisa mais difícil que eu acho na vida, né? Então, e as pessoas vão totalmente despreparadas para isso, né? Então, e também ficam dando pitaco depois na vida dos outros. Claro que tem as que se realizam nesse caminho, porque somos diversos, e tem gente que se realiza com coisas diferentes, né? Mas é isso, eu não vejo também de todo ruim esse questionamento quando isso nos serve para um embasamento maior, né? Para essa segurança interna. Ou até também pode ter outros casos, tipo da pessoa começar a se questionar e ela achar, não, eu acho que eu vou ter, mas assim, daí com uma propriedade maior de autoconhecimento. Não ter por ter, mas depois de ter passado pelo processo de conhecer a si mesma e de entender a realidade materna, enfim, né? Eu acho isso bem importante, porque esses estímulos, eles vêm de fora. A gente também não é autossuficiente de só produzir as nossas coisas. Nós somos frutos de uma sociedade, né? Então, nós estamos condicionados por outros padrões. A gente está falando aqui de maternidade, mas se a gente for pegar, tem padrões de relacionamento também. Da onde que inventaram que tem que ser só um casal e ponto, sabe? Então, estou só chutando outros padrões que a gente vive que ninguém questiona. Por que que isso tem que ser assim para todo mundo, né? E eu acho que esses comentáriozinhos, eles acabam sendo combustível quando a pessoa tem um nível de autoconsciência, né? Para pegar aquilo a seu favor. O ruim é quando pega pessoas que não têm um autoconhecimento mínimo, né? Que acabam sendo influenciadas, como também já recebi vários depoimentos de mães, de mulheres que se tornaram mães, justamente por causa da pressão, né? Externa. Ai, mas como que tu não vai ter? Ai, mas tu não vai saber como é que é o maior amor do mundo. Ai, mas tu não vai dar um filho pro teu marido, tu não vai dar um neto pro teu pai, pra tua mãe, né? Então, e tem mulheres que acabam caindo nessa pressão, achando que elas vão ter aquele amor de mãe, que vale a pena, né? E não que elas não amem os seus filhos, mas o preço que elas têm que pagar por isso é alto demais, né? Então, eu já me perdi agora aqui no que eu tô falando. Se eu estiver viajando muito, gente, me corta, se quiserem falar alguma coisa a respeito também, né? Mas o lidar é isso. Ah, tá, da receita de bolo, né? O principal ingrediente é a segurança interna, que foi o que a Isa caiu agora, mas foi o que ela trouxe antes, né? À medida que eu fui, ela falou que ela foi percebendo, que ela foi ficando mais segura, ela foi deixando de dar bola para o que vinha do externo, né? E Ana, eu acho importante também essa questão de talvez a gente começar a se posicionar também quando a gente fala, quando alguém fala esse tipo de coisa, de questionar a pessoa. Ai, tu já parou para pensar que eu posso estar tentando ter um filho e não consigo, e isso para mim seja assim, assim, assado? Porque como eu acho que foi tu mesmo, Ana, falou que também as pessoas não, elas falam por falar, elas não têm consciência do que elas estão fazendo, elas só estão reproduzindo um padrão e elas não sabem o quanto podem estar machucando outra pessoa com isso. Então, talvez o nosso papel também, como não mães e
e por opção, seja dá um te liga nessas pessoas, sabe? E provocar também esse certo tipo de reflexão. Não sei o que vocês pensam a respeito. Olha, desses comentários que as pessoas fazem, tem um deles que é muito pertinente e que eu sou grata por ter ouvido isso tantas vezes, que é o quem vai cuidar de você na velhice, porque de fato é uma coisa que a gente tem que pensar. Só que não é só a gente que tem que pensar, a pessoa que tem filho, ela também tem que se planejar. A velhice, ela, teoricamente, vai chegar para todo mundo, né? Só não vai chegar se a pessoa morrer. Mas e aí, você está pronto para estar na velhice? Então, eu gostei muito disso, porque antigamente eu não pensava nisso. E, tipo assim, eu vou envelhecer porque é uma coisa natural, então, tipo assim, vou deixar acontecer naturalmente. Mas aí, de tanto ouvir isso, eu comecei a plantar as sementes que eu quero para minha velhice. Assim, eu penso em vários aspectos, por exemplo, vamos falar da questão financeira, porque a gente precisa comer, a gente precisa de um teto. Então, assim, INSS, ele é plano B, porque ele não dá uma garantia maior. Então, eu comecei a estudar sobre investimentos, vários tipos de investimentos, sobre questão de saúde, porque não adianta você estar vivo, mas estar com a saúde péssima, né? Então, eu estou cuidando muito melhor da minha alimentação, tipo assim, ultraprocessados. Nossa, eu comecei, tipo assim, seguir um tanto de influência sobre essa área, não, tipo assim, o time fit para emagrecer, é realmente saúde. Malhar, por exemplo, gente, eu odeio malhar, odeio academia, é uma coisa que eu quero fazer agora. Vários detalhes que eu penso assim, olha, isso aqui vai ser importante para mim na velhice, e são coisas que eu tenho que contar agora. Não adianta eu esperar que lá na frente eu vou dar um jeito que vai acontecer. Por exemplo, eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que era um de velhinhas, bem idosas mesmo, tipo assim, fraquinha e tal, mas que elas conseguiam, tipo assim, levantar e colocar coisa lá em cima. E aí eu lembrei das minhas duas avós. Elas eram fraquinhas, elas mal conseguiam levantar da cama, tinha que apanhar algum lugar, vaso sanitário, uma dificuldade danada para levantar, descer a escada. Eu falei, gente, eu não quero esse tipo de velhice para mim. Eu vou ser uma velha, tipo assim, o que eu puder fazer agora para eu ter uma velhice legal, aproveitar minha vida com o máximo que eu quero, porque se eu escolher não ter filhos é porque eu quero viver minha vida assim com o máximo de prazer do meu jeitinho, então eu tenho que plantar também essas sementes do futuro. Então, nesse aspecto, essa crítica, né, do quem vai cuidar na velhice foi excelente, mas as pessoas também têm que se perguntar, porque quem tem filho não tem garantia nenhuma que vai ter uma boa velhice. Sim, outra, quem tem filho, eu sou uma que se eu tivesse filho, eu não gostaria de dar trabalho para o meu filho, né? Vai saber se meu filho não vai querer ir morar lá na Austrália, sabe? E daí eu vou ter que, ai, tô aqui velha, vem cuidar de mim. Não, né? Então, eu acho que isso é um assunto também para quem tem filhos também, de construir um caminho de não dependência, né? E de ter mecanismos de respaldo, né? Que a gente também não está livre de ter alguma coisa que fique dependendo dos outros, né? Sei lá, tem um AVC, alguma coisa, cai na dependência de alguém. Aí de ter, né, uma estrutura que a gente pense como fazer para poder estar, né, com esse respaldo. Eu acho que joga a responsabilidade para os filhos, como se, eu cuido de você, você tem que me recompensar por isso na velhice. Às vezes eu acho que não é para jogar essa carga assim em cima dos filhos. É como tu disse, Miriam, ninguém sabe se o filho vai ficar com os pais, o filho pode querer ter sua própria família. Isso é Gente, muito filho pode complexo. morrer no meio do caminho, esse tipo de tragédia acontece. Não tem nada garantido, né? Vamos deixar bem claro, porque já que ninguém quer acreditar nisso, é sempre bom reforçar. Nada garantido. É verdade. E assim, quanto à temática do lidar com opiniões alheias, o que que vocês acham essencial assim para as mulheres? O que que vocês diriam para as mulheres que ouvem esses tipos de coisas? Aqui tem que dar aquela respirada, né? Ai, não é fácil, mas eu acho assim, você tem que analisar da onde, quem está falando, tentar entender, igual no caso lá do vestiário, eu sabia que
são duas senhoras religiosas de outra geração, acho que até uma antes da minha mãe, então não tem como, né? Eu respeito, deixo lá e não falo mais nada, porque ignorar é uma das, né, das opções, porque você vai entrar num debate para você ofender ou ser ofendido, eu acho que é uma perca de energia. Então, eu acho que tem que analisar, vai do bom senso, porque já que a pessoa não tem bom senso, você usa o seu, sai andando, filtra e segue, porque senão é, é, é muito dolorido, né? Porque os comentários são desnecessários e a gente acaba levando para o pessoal. E aí fica aquela coisa ruim, se for no ambiente de trabalho, por exemplo, pesa, se for no ambiente de amigos, fica climão, ambiente familiar também. Então, eu acho que, no fundo, a gente tem que continuar sendo forte, que é para evitar certo tipo de inconveniente. Mas também tem uma hora que, né, é chato, não dá para ser sempre as fortes da história. Porque tem realmente, igual a Ana comentou, tem gente que parece que é sem noção, você, não é nem de propósito, a pessoa já está naquele ritmo, né, de comentar no automático, a sociedade, a idade, todo mundo cobra, faz parte, que segue o fluxo, né? E aí a gente tem que acabar sendo as fortes da história o tempo todo, e não é assim, né? Então, realmente é complicado. Mas eu acho que conforme a gente vai ficando mais forte, mais segura da nossa decisão, vai ficando mais fácil, né? Igual. Você fez um comentário interessante, que tipo assim, que a gente. Nossa, você acabou de fazer um comentário, eu gostei do comentário, esqueci, mas é tipo assim, ou as pessoas falam que acham que a gente tem que ser a forte. As fortes. Eu acredito que muito dos ataques vêm também porque as pessoas nos veem como rebeldes. Então, tipo assim, as rebeldes a gente tem que atacar, mas é também o que a Nirane falou da receita do bolo. Quanto mais você se conhece, mais você fica blindado, mas tem momentos que você não consegue, sabe? Que você realmente você fica triste, mas e aí você tem que achar o ponto de equilíbrio. Esse aqui é o momento que eu tenho que fazer, você está sendo sem noção, ou esse é o momento que eu só tenho que me resguardar e seguir minha vida? E aí é saber ali, ó, mexer o bolo na hora. E seguir, né? Porque a paz, entre ter paz e ter razão, a maioria das vezes eu quero paz. Não, tem Né? casos também que as pessoas são bem insistentes, né? Tem um caso de uma seguidora também do perfil, de uns tempos atrás, que ela me relatava que a mãe dela insistia muito, né? O sogro e a sogra insistiam muito, tipo assim, ela estava sendo muito bombardeada, né? Com uma pressão para a maternidade. E chegou um ponto que ela já tinha tentado, assim, rebater, enfim, né? Daí a gente construiu juntas, assim, eu disse, fulana, quem sabe tu chama essa pessoa para conversar e fala o quanto tu tá te sentindo desconfortável com isso. Abre o jogo, sabe? Diz, olha, eu já tô decidida, eu não quero ter, isso tá me deixando desconfortável, tá? Eu tô criando uma aversão a conversar contigo, né? Quando surge esse assunto e tal. Abre o coração, dizer que a relação com essa pessoa é importante. Olha, me relacionar bem contigo é importante, mas se continuar nessa batida, não vai ser legal, eu vou começar a me afastar, sabe? Então, também tem essa questão da gente abrir e é um momento de vulnerabilidade, mas tu tá abrindo a tua vulnerabilidade para o outro. Se ele não respeitar e continuar te atacando, mesmo sabendo que aquilo te deixa desconfortável, bom, então aquela pessoa realmente não é para estar do teu lado, porque se ela quer o teu bem, ela vai respeitar o teu sentimento, mesmo que ela não concorde, né? Então, se construiu uma coisa nesse sentido, e ela foi, conversou, né? Teve o papo e tal, depois de anos de perseguição, digamos assim, né? Foi a conversa franca ali, ela abrindo o coração, que ajudou a resolver. Então, às vezes o embate, a outra pessoa pode parar de te incomodar, mas por te achar estúpida ou grossa, né? E daí vai criar aquela animosidade. Ou se a relação realmente é importante para ti,
vale a pena, eu acho, investir também nessa conversa, sabe? De abrir o coração e falar nesse sentido. Isso são coisas que a CNV traz muito para a gente. Não sei se vocês já ouviram falar na comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma ferramenta maravilhosa, sabe? Que nos ajuda a ter conversas mais profundas e verdadeiras e chegar nas necessidades e nos sentimentos tanto da gente quanto dos outros. E dá para se construir um caminho de diálogo também, de resposta, né, a essas intromissões, quando elas são de pessoas próximas que convivem com a gente. Talvez valha a pena investir em estudar formas, realmente, em ter estratégias de como lidar com aquilo e mostrar um outro caminho para a pessoa, né, que a gente pode continuar se relacionando com um respeito maior, por mais que não se concorde com a opinião do outro. Então, isso também aconteceu já, assim, no meu caminho de trocar essa ideia com essa seguidora, porque ela estava sendo bombardeada pela família, né? E Eu acho que quando é até no onde eu ambiente sei, familiar, resolveu. Eu não sei se eles voltaram a fazer alguma coisa em relação a isso com ela, mas ela tinha tido a conversa, então também é uma estratégia de ação. Eu faço as palavras de Fernanda as minhas, de analisar, né, a situação e com quem você está falando. É muito importante. Porque, às vezes, quando a pessoa está falando, eu, às vezes, estou taxada de grossa. E por falar normal. Eu sei que tem minhas dificuldades de comunicação, mas é bom a gente estudar, saber como abordar o assunto. É isso. Isso aí, Nenas, já estamos aí com 1 hora de bate-papo. Queria saber se você tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, e daí a gente já vai se encaminhando para o encerramento. ai, gente, eu tô lendo o livro, ó. Esse daqui. Vocês Ana, conhecem, né? sim, tem o meu, maravilhoso. Tô lendo. Aliás, temos outra autora aqui entre nós, a Ana Gontijo, é autora do Abrir as Pernas porque Quis Prazer, né? Dos motivos para não querer ter filho. Está à venda na Amazon. Eu fiz a revisão textual, que eu também tenho formação em revisão textual, atuei ali em parceria com a Ana, fiz a revisão do livro dela. Né? Também é muito bacana o livro, recomendo, tá? À venda na Amazon. Tá? E eu terminei, tem uma notícia maravilhosa, eu terminei na Páscoa de escrever o meu livro. Parabéns. Agora eu estou na parte da revisão, né? Eu estou revisando ele, e em seguida eu já vou começar a mandar proposta para editoras e vou ver se eu vou publicar por editora ou se vou fazer publicação independente também. Mas não é porque é meu livro, mas está maravilhoso. Legal. Depois, quando surgir a oportunidade, eu vou divulgar. Porque também esse processo de editoração não é tão rápido, né? Então, eu terminei ele agora, se alguma editora for pegar, demora ainda uns meses para a coisa desenrolar. Então, daqui a pouco ele está surgindo aí. Mas queria saber de vocês aí, como que foi o encontro de hoje, se vocês querem colocar alguma coisa. Não, mas só fala aí, qual que é o título do seu livro? Do meu? É. Não posso falar ainda, porque eu não sei eu não sei se vai ser esse título. Por quê? Entendi. Porque quando vai para a editora, talvez eles não gostem do título que eu dê, né? E daí eles vão fazer sugestões. Então, não tem como eu divulgar o título. O que eu posso dar de spoiler para vocês é que é uma ficção, tá? De uma mulher que passou pelo processo de decisão de ter ou não ter filhos. E o livro ele é muito profundo de autoconhecimento, vai trazer muitas questões de reflexão. Então, assim, ó, pode até acontecer o caso de quem terminar de ler o livro perceber que quer ser mãe, tá? Porque vai trazer muita autopercepção e questões para se aprofundar no autoconhecimento, né? Então, é isso, é uma ficção, né? Não é a minha história, tem coisas minhas ali, aí isso eu deixo para vocês, o que vocês acham que eu vivi, né? Então, assim, tem coisas que eu vivi, tem coisas que eu vi que pessoas viveram, e tem coisas que eu inseri como um contexto fictício mesmo, né? Porque, assim, não foi da minha realidade nem do meu entorno, mas que eu criei, né? Para escrever o livro. Então, é isso.
Mas queria ouvir de vocês aí como é que foi o bate-papo, ou se querem continuar falando, né, sobre essa temática, também podemos ficar mais uns minutos por aí. Eu acho interessante porque é muito impactante, né, a opinião dos outros na decisão, na nossa decisão, no dia a dia, nos encontros, né? Então eu acho que foi bem interessante essa troca, porque todo mundo, nossa, aqui as mulheres que estão aí afora passa por isso, tem que lidar com isso, e não é fácil. Eu acho assim que deve ser muito, muito doloroso quando é no ambiente familiar, porque essa cobrança, esses comentários desnecessários, quando vêm dos seus, né, deve ser bem difícil. Eu tenho total empatia que não deve ser nada fácil, porque assim, quando é amigo, quando é pessoas que não faz parte do seu mundo, mas ali superficial, vamos dizer, né, não tá ali, não, você me entende, não é ali do seu, né, do seu núcleo familiar, dos seus amigos assim mais próximos. Eu acho que é menos pior, porque é uma coisa inconveniente, assim, para lidar no dia a dia. Uhum. E a gente tem que ser forte, mais uma vez. É porque se é alguém Bastante sabedoria. importante, né, pra gente, eu acho que é diferente de quando a gente escuta na rua, né? Tipo, né? Muito. Dói, eu E é o que acho. a Ana falou também, que eu escuto isso demais, né, assim, na minha clínica e tal, quando a pessoa está tentando, que é isso, é automático, né? Essa cobrança, ela vem automática do outro, então é muito sofrimento. E, por exemplo, enquanto eu também não tinha a decisão, assim, que eu ficava meio na adulto, essas falas também, elas balançam a gente, igual isso, a gente não arrepende. Aí você fala, então é bobeira minha, melhor ter mesmo que eu não vou arrepender, sabe, assim. E aí eu acho que é isso que a gente fala, à medida que a gente vai tendo um distanciamento, que a gente vai se conhecendo, entendendo o que é a gente, fica mais fácil também lidar, né? E aí fica mais fácil lidar também mesmo quando é da família, né? Assim, eu acho que aí a gente vai tendo uma medida, assim. Agora, o que eu reparo é que, como eu tô, assim, com a idade avançada, já passei isso também passa, a cobrança também passa, sabe? Porque, tipo assim, agora não tem mais o que fazer, já decidiu e já resolveu, então isso também ameniza no futuro próximo. Às vezes vem aqueles comentários, mas você não pensa em adotar? Não pode mais ter, mas não pensa em adotar? Também vem. Como se adoção não fosse maternidade, né, gente? Pelo amor. Isso eu não escutei, não. Agora, uma coisa que eu lembrei também, que foi justo de uma amiga, que ela virou e ela teve, e depois ela adotou uma que ela viu que foi super importante. A gente estava conversando, eu contando para ela do meu processo, ela virou e falou assim: se você quisesse mesmo, você teria ido outros caminhos, você teria seguido outros caminhos. E aí, né, porque ela estava tentando, ela não pôde ter o segundo, ela entrou nesse processo de adoção e tal. E eu falei, realmente, eu ia ter não ia ter, né, questões para poder investir, ia preocupar, ia correr atrás da questão da inseminação, enfim. Foi também uma opinião, uma pessoa de fora que me ajudou também a entender, assim. Mas eu acho que o dia a dia não é simples, né? Isso que a gente está falando, é um exercício, né? Mas essa questão de ser automático, gente, eu tenho que confessar uma coisa que eu faço, que eu tô, tipo assim, me policiando, porque é o seguinte, eu comentei que a primeira vez que eu cogitei isso foi quando eu terminei, então eu fiquei esse tempo todo solteira, trabalhando essa decisão em mim, tomei a decisão e fiquei assim. E agora que eu tô começando um relacionamento, essa pessoa já sabe da minha decisão e ele aceita, mas tem momentos, tipo assim, que eu comento, sabe? Tipo assim, não, porque tipo assim, se a gente tiver um filho, vai ser assim, assim, assado. Mas eu sei que a gente não vai ter. E aí ele fica meio sem entender, porque na verdade a opinião dele é assim, olha, ele já tem um filho, acho que até seria muito interessante trazer um dia só pra gente discutir essa questão de ter, né, de se envolver com alguém que já tem filho. E o posicionamento dele é só, já tenho meu filho, mas se você quiser, né, supondo que a gente dê certo, se você quiser, eu posso ter mais. E eu já dei certeza que eu não quero ter, mas tem situações que, assim, a gente tá vivendo no cotidiano que eu falo assim, não, porque se a gente tivesse um filho, seria assim, assim, assado. E aí ele fica sem entender, eu falo assim, não, mas eu falo, mas é porque é mania, é o automático da sociedade, mas eu não vou ter. E assim, eu sei que eu posso mudar de ideia no futuro? Posso, mas eu gosto de dar essa certeza pra ele. Eu falo assim, olha,
Não Coitado, desconsidere Ana, confunde o moço, Ana. Porque eu fiquei pensando agora, se eu tivesse no lugar dele, que a minha namorada dissesse que não quisesse ter, e de repente ela vem com esse papo, nossa, eu ia surtar, gente. Se eu não quisesse, eu ia dizer, vai que ela quer, e daí eu, como é que fica isso? Eu gostei muito, foi produtivo, e eu gostei da troca de experiências das meninas. E uma coisa que Niri falou, acho que foi numa das lives dela, que assim, a maternidade é como se fosse um caminho, uma viagem sem volta. É a pessoa que tem que tomar a decisão. Isso sabe, só refletir muito. Fiz um paralelo com a mudança para um outro país, né? Se a gente se mudaria para um outro país sem conhecer o outro país, sem saber minimamente o que envolve aquela linguagem, aquela cultura, acredito que não, né? E assim, se a gente se mudaria para outro país sabendo que não poderia voltar, a gente ia procurar conhecer o maior número de informações daquele país, né? Para poder decidir se iria morar lá ou não. Mas vejo muita gente indo para a maternidade sem conhecer nada, gente. Né? Simplesmente porque o tem que ter. E essa questão também que a Fernanda trouxe agora no final aqui, do quanto essas opiniões, esses conselhos, esses comentários impactam na vida da gente. Isso é muito sério, Nenas, porque tem muita mulher que decide ser mãe por conta desses comentários, por conta desses conselhos, por conta dessas opiniões e intromissões. Então, isso é seríssimo, né? Então, não tem como a gente dizer assim, sociedade, você tem que parar de falar isso. Eles não vão parar. Então, isso vai ser por longo, não digo, nunca vão parar, né? Talvez isso leve anos, décadas, para a gente conseguir mudar esse padrão cultural. E enquanto esse padrão não muda, é essencial que seja instigado nas mulheres a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo respeito à sua natureza pessoal, né? E de se blindar um pouco contra esses comentários, porque como a gente não pode fazer eles pararem, então a gente tem que arranjar mecanismos da gente se defender, né? E o se defender é se conhecer. Nesse sentido, não tem outra coisa. A gente tem que se conhecer e bancar o que a gente é. Porque também acontece de mulheres que sabem que elas não querem ser mães, mas elas acabam aceitando para poder se sentir pertencente, para poder corresponder às expectativas dos outros, né? Então, tem todo um trabalho interno aí a ser feito, né? Eu digo que quem decide não ser mãe está decidindo com muito mais consciência do que quem decide ser, na grande maioria, né? Não estou falando que todas as mulheres que decidem ser mãe não pensaram sobre isso. Mas, assim, se for pegar a grande maioria das mulheres que se tornam mães, elas não fizeram esse processo de autoanálise, de autoconhecimento, de tudo isso. Até porque tem muita mulher que engravida sem querer, né? Tipo, pelo menos, já teve um estudo aí num hospital, agora vou ver se eu acho a fonte depois aqui para passar para vocês. 50% das gravidezes que aconteceram ali foram por descuido. Não foi porque a mulher quis realmente, conscientemente, foi por um descuido. Então, é isso. Tem muita mãe que se tornou mãe sem pensar se queria mesmo ter mãe, mas praticamente 100% das mulheres que decidem não ter filho, elas passaram por todo um autoquestionamento, toda uma leitura de cenário da sua própria história, do seu contexto, para chegar naquela conclusão, né? Então, é uma decisão muito mais consciente, muito mais responsável. Não estou dizendo com isso que quem decide ser mãe é responsável, não é isso. Eu estou falando que quem decide não ser já passou por todo esse processo de autoconhecimento e tudo que eu já falei. Então tá, gente. Muito obrigada pela presença. Bom, vocês todas seguem o canal, né? Mas para quem vai assistir depois, que ainda não segue o canal, tem o perfil do Instagram, né? Não Nasci para Ser Mãe, tem o YouTube, tem o Facebook. Em breve terá o livro aí.
E todos os meses, agora em 2023, nós vamos ter esse bate-papo, tá? Então, podem acessá-la pelo Instagram, tem no postzinho de divulgação dos bate-papos, eu coloquei um post com as datas também, então já dá para se programar para participar. E é sempre uma delícia estar aqui com vocês, né? Eu adoro conversar sobre isso, adoro ouvir as histórias também que as mulheres têm para compartilhar e para contar. E agradeço aí de coração a todas vocês, tá bom? Então, assim, um UPA bem apertado. Vamos que vamos, dá-lhe que dá. Beijo.